Olá, hoje eu vou fazer um vídeo, talvez eu consiga, porque tá um pouco complicado que eu tô com os meus dois filhos, mas a gente vai tentar. E o vídeo é sobre os avanços que meu filho teve nas terapias. Foco principal a terapia ABA, que é uma coisa que a gente parou um pouco e pretende voltar. A dificuldade que a gente teve com a terapia ABA é o seguinte, é encontrar um profissional para vaga e manter esse profissional, porque o que a gente fez, quando ele teve 2 anos, teve diagnóstico de TEA, que foi solicitada a terapia ABA, a gente abriu vaga, contratou um estudante de psicologia, né, para acompanhar ele, era 1 hora por dia durante 3 dias na semana. E foi ótimo durante todo esse tempo até a profissional se formar. E aí a gente teve dificuldade de encontrar outra pessoa. Porque tem que ser capacitado, tem que ser um estudante que a gente que tenha, assim, né, ao meu ver, que tenha a desenvoltura para poder aplicar esse ABA. Então não é tão assim simples. Tem a questão também que a terapia ABA, geralmente o plano não cobre. Então a gente vai ter que pagar particular. Só o plano geralmente cobre só a supervisão. E aí tem a questão de que é pessoa física, que não vai ter restituição no imposto de renda. Tudo isso a gente pesa um pouco no bolso, né? Então quando a estudante de psicologia que aplicava o ABA no meu filho se formou, a gente acabou que deixou um pouco de lado isso e a gente está tendo dificuldade de retomar. Talvez por ser final de ano, quem sabe próximo ano a gente consiga alguém. Mas olha a importância que tem a terapia ABA. Ele teve muitos avanços e eu coloco que a maior parte desses avanços foi por conta da terapia ABA, apesar das outras terapias também ajudar, como fono, TO e psicólogo. Agora, a ABA aplicada todo dia aqui em casa, que eu via a profissional aplicando, ela me dava dicas de como fazer em casa, para eu reproduzir também, foi muito bom. Olha, ele melhorou o contato visual. Hoje em dia, quando ele quer muito uma coisa, ele chega para mim e diz assim: olhe nos meus olhos, para prender a minha atenção. Geralmente eu estou fugindo, não estou olhando para ele, justamente porque eu não quero dar tal coisa que ele pediu. Então ele chega e diz: olhe nos meus olhos, me dê tal coisa. E isso é muito gratificante. Com as outras pessoas também ele está melhorando o contato visual, está mantendo mais. Outra coisa é, ele forma bem mais frases. Hoje em dia ele fala bem mais do que antes. Nossa, às vezes até demais. Parece uma matraca falando o tempo todo. Ele gosta muito de contar histórias. Ele pede formando frases. E isso é muito bom. Agora, o que não tem intenção, não tem muita intenção comunicativa, ele não sabe me dizer o que acontece no dia a dia. Eu digo: como é que foi hoje na creche? Quem foi? Fulano foi, Beltrano foi? Quais atividades que você fez? Às vezes eu sei quais foram as atividades que ele fez e eu já vou perguntando: você fez tal coisa? Você gostou? E ele não me responde isso, né? Ele não tem essa intenção comunicativa. Ele atende mais a comandos, né? Ele agora, eu vejo isso muito nas tarefas, ele faz 3 tarefinhas por semana, né, tarefa de casa. E eu sento com ele e peço para ele fazer tal coisa. Eu já estou vendo que ele consegue ligar uma coisa na outra. Ele sabe formar, ele sabe escrever letras já. Ele escreve o nome dele, assim, agora é questão do comando, sabe? Ele atende o comando, mas é quando ele quer. Eu digo: escreva tal coisa. Eu sei que no primeiro momento ele talvez não faça, ou então ele faz, depois deixa de fazer no meio do caminho e eu tenho que ficar todo tempo puxando ele para retomar a tarefa, mas melhorou bastante a questão dos comandos. Outra coisa é que ele senta por mais tempo para fazer a atividade. Era muito difícil ele sentar, mas quando é uma coisa do interesse dele, ele senta por mais tempo para fazer. Isso é muito bom. Isso eu digo que a maior parte do esforço que foi para a gente conseguir esse objetivo veio por conta da terapia ABA, que a gente tinha a cadeirinha, a mesinha, ela sentava e forçava: vamos ficar mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouquinho, porque ele tem essa atividade motora muito grande, como vocês podem perceber. Outra coisa, deixa eu ver aqui que eu dei uma pesca. Ele dorme a noite inteira hoje em dia, graças a Deus. Tinha muita dificuldade para dormir com ele, ele acordava várias vezes, ele me batia quando estava assim. Ele não sabe muito bem expressar o que sente, então ele, não sabendo expressar, ele vinha com agressão, ele me batia, me empurrava. Era um sofrimento à noite. Hoje em dia não, hoje em dia ele dorme a noite inteira, talvez porque ele nunca mais teve assim
Tanto que a gente sabe quando começa a creche, tem muita virose, tem muitas doenças que pegam na creche e isso influenciava bastante no sono. Talvez pelo medicamento que agora ele toma, né, que é o Aristab, isso deixa ele mais sonolento durante a noite, enfim, dorme a noite inteira. Hoje em dia, ele aponta e olha para onde se aponta, que é uma coisa que a gente teve que ensinar isso. Esse objetivo foi alcançado, acho que principalmente devido à terapia ABA, que a terapeuta sempre ficava trabalhando isso com ele, né? Para ele olhar para onde aponta, para ele saber apontar, ensinou, né? Como deveria ser feito. Outra coisa, o tchau, também trabalhado muito na terapia ABA, foi o tchau, que ele fazia aquele tchau invertido. Então no espelho foi trabalhado ele fazer o tchau certinho, e hoje em dia ele dá tchau bem direitinho, quando quer, né? Outra coisa também, deixa eu ver, ele não bate mais a cabeça na parede, era uma coisa que ele fazia muito, graças a Deus nunca mais fez, mas é bom até evitar falar, porque depois dá a ideia pra ele. Que ele, quando ficava muito em crise, né, ele ia lá e fazia isso. Hoje em dia ele parou, graças a Deus, não teve mais esse comportamento. E tem algumas coisas que precisam melhorar, né? O fato dele atender comandos e responder perguntas, ele melhorou, mas tem muito ainda que melhorar. A maior parte das perguntas que eu faço eu não tenho resposta. E os comandos que eu peço pra ele, tipo, ele sempre pega a banana, descasca e eu digo, coloque no lixo. Aí ele vai e joga no chão e vai-se embora. Fecha a porta da geladeira. Ele vai embora e deixa a porta da geladeira aberta. E é até interessante que meu outro filho ouve que eu peço ele para fazer isso e ele não faz. Ele mesmo se levanta e vai lá e faz, né? Então meu outro filho não tem problema com comandos, né? Ele não tem pelo menos até agora a gente ainda não teve nenhum sinal assim que sugerisse, né? Então quando eu peço, fecha a porta da geladeira, aí vem o meu outro filho, sai correndo, pá, fecha, que sabe que o Caio, ele vai, ou ele não vai fazer, ou ele vai demorar a fazer. Outra coisa, tensão comunicativa, como eu já falei pra vocês, eu sou louca pra conversar sobre o dia a dia com ele não tem interesse em dizer o que acontece. Os escapes é uma coisa que tem que melhorar. Nossa, acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje em dia com ele são esses escapes. Parquinho, que eu desço com eles dois no parquinho, eu sofro correndo de um lado para outro. Ele tá aqui brincando, de repente ele se levanta e vai embora. Eu já passei por um problema, assim, que eu descuidei um minuto, tava com meu outro filho, quando eu olhei, deu a mão para outro menino autista que tem aqui. Ele deu a mão, foi para o elevador, desceu e eu perdi ele de vista. Eu me entrei em pânico, fui atrás, né? Fui até a portaria para ver nas câmeras onde é que esse menino foi parar. Tava na quadra jogando bola com um amigo dele. E eu louca atrás para saber cadê ele. Deu a mão pro amigo e foi-se embora. E eu, um minuto de distração, ele tem esses escapes, sabe? Ele tá aqui, tá quietinho, você diz, tá brincando. Quando ele se levanta, corre. Do jeito que ele corre de um lado para outro aqui no apartamento, ele corre em qualquer canto. Shopping, escape, você tá aqui segurando a mão, ele sai correndo, vai eu correndo atrás. É sempre fugindo, assim, sabe? Ele corre e é de uma hora para outra, bateu uma coisa na cabeça dele, eu vou fazer tal coisa, sai correndo e vai fazer. E é uma coisa que dificulta até a saída da gente, né? Porque é muito estressante você ficar todo tempo prestando atenção, porque é de uma hora para outra. Sensibilidade auditiva, ele gostava muito das aulas de musicalização antes. Hoje em dia ele já não gosta tanto dessas aulas, talvez porque tenha mais zoado, assim, as crianças mexem mais com os instrumentos. Então tá tendo essa dificuldade. E também liquidificador. Hoje em dia ele sabe pegar. Tem um barulho do liquidificador? Vem cá. Tem um barulho do liquidificador, ele sai correndo e fecha a porta do quarto para não ouvir. É assim. Outra coisa também é frustração. Acho que isso piorou. Quando ele se frustra com alguma coisa, é assim. Grita, quer bater no irmão, me puxa o tempo todo para conseguir alguma coisa e ele tá sempre querendo alguma coisa. Então a frustração a gente precisa melhorar isso aí. Outra coisa também é a interação social.
Ele interage super bem com o irmão, né? Você interage bem com o teu irmão, não é? Ele gosta muito de abraçar e beijar, e o irmão dele gosta de abraço e beijo. Mas tem outras crianças que não gostam. Bullying é uma coisa que eu já estou começando a perceber. Tem crianças que não gostam dele, já sai. Aqui no parquinho a gente tem essa dificuldade. A criança já vem dizendo: Caio, chegou o Caio. Olha, teve uma criança que pegou a garrafinha dele e rebolou no lixo. Foi um século para eu descobrir que a garrafinha estava no lixo do banheiro. De implicância com o Caio é tão bonzinho, ele gosta de abraçar e beijar, mas tem criança que não gosta. E tem essas coisas que a gente vai ter que aprender a lidar, porque ele não sabe se defender. Então é isso, vou ter que parar o vídeo, porque é difícil fazer vídeo assim, mas a gente tenta, né? Então, vamos agradecer aqui e vamos dar tchau. Tchau! Dá tchau, cara, pro pessoal ver teu tchau correto. Tchau! Obrigada, gente, pela atenção.